Eu quero dizer para você que é responsabilidade sua, segundo a palavra de Deus, todas as pessoas da sua casa. Antes de Deus mandar qualquer outra pessoa pregar o Evangelho para a sua família, Ele mandou você. E cada membro da sua família, Deus disse assim: olha, te incumbi de responsabilidade de cuidar do teu filho, da tua esposa, cuidar do teu pai, cuidar do teu irmão, cuidar do teu cunhado, cuidar do teu sogro, da tua sogra, cuidar, é tua responsabilidade. Todas as pessoas em todos os lugares começam em casa. E se a gente não entender que é nossa responsabilidade, a gente vai deixar o tempo passar e não vai fazer absolutamente nada. Mas Jesus está dizendo: olha, é sua responsabilidade. E é interessante como o Senhor Jesus coloca isso numa perspectiva tão linda. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus vai ensinar os seus discípulos a como pregar o Evangelho. Ele diz assim, ele vai pegar os seus discípulos, vai dividir de 2 em 2, né? Os seus discípulos vão ser acompanhados de outros discípulos de Jesus, os 12 vão ser acompanhados de outras pessoas, e eles saem em 70 pessoas, 35 duplas, e ele diz: olha, você vai para essa região, o outro vai para essa, e cada 2 chegava numa cidade diferente, numa aldeia diferente. E aí eles disseram assim: mas como é que a gente prega o Evangelho? Eu não conheço ninguém, eu estou chegando numa cidade nova. Ele diz assim: olha, em toda cidade você procura um homem de paz. E quando você encontrar um homem de paz, e você entrar naquela casa, você vai deixar a paz do Senhor. Se ele for um homem de paz, a paz do Senhor vai ficar lá. Você fica naquela casa e começa a pregar o Evangelho naquela casa. Eu quero dizer para você que Deus encontrou um homem e uma mulher de paz em você. E você está naquela casa porque você é o homem e a mulher de paz que Deus encontrou para abençoar a tua família inteira. Ele te colocou lá para ser uma bênção, para ser uma bênção. E essa é a estratégia do Senhor Jesus: homens e mulheres de paz, que a partir da sua casa não abençoam apenas a sua casa, mas a Bíblia diz que a cidade toda era abençoada porque ali havia um homem de paz. Eu achei muito interessante nesse congresso que eu viajei, que eu fui participar há 2 semanas atrás, e eu ouvi o testemunho de um pregador que esteve aqui anos atrás, que foi o Peter Tanchi. E um dia ele reuniu os empresários e os profissionais liberais, pessoas que tinham pequenos escritórios na sua igreja. Ele convocou todos eles para uma conversa particular. O Peter Tanchi, ele vem do mundo dos negócios, ele tem uma grande empresa nas Filipinas, e hoje ele deixou todo esse trabalho só para se dedicar ao ministério. A sua família, os seus filhos tocam a empresa dele, e ele é só pastor, só trabalha com isso. Mas um dia o Senhor o moveu no espírito, tocou a sua alma e disse: olha, chama todos esses empresários aí, chama todos esses profissionais liberais, chama todo mundo que eu quero, você precisa ter uma conversa com eles. E ele então nessa reunião olhou no olho de cada um desses líderes e disse assim: olha, Deus os fez pastores das pessoas que trabalham com você. Qualquer outra pessoa tem que pedir autorização para fazer qualquer coisa na sua empresa. Você não precisa pedir autorização para ninguém. E você recebeu de Deus uma missão: cuidar daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Você é o homem de paz que Deus colocou na vida deles. E começou um movimento lindo, onde esses homens e mulheres começaram a orar e entender
que as suas empresas eram responsabilidade, a família das pessoas, as pessoas que trabalhavam naquelas empresas, eram responsabilidade espiritual instituída por Deus na vida deles. E aí começaram a formar grupos de oração, e grupos de ministração, e acampamentos de famílias de funcionários. E um milagre de Deus começou a acontecer ali nas Filipinas, através das empresas, que eram empresas missionárias. O Senhor colocou você como homem ou a mulher de paz, que tem responsabilidade, diante do Senhor a favor dessas pessoas. Deus colocou pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas de perto, pessoas de longe, como sua responsabilidade espiritual. Essa semana eu conversei com uma irmã muito querida, ela já é idosa, e ela está preocupada, porque ela tinha uma série de sonhos no seu coração, durante a vida, que ela não conseguiu concretizar, à luz de ser instrumento de Deus. E ela está orando, pensando como é que ela pode agora na velhice andar mais rápido. E então ela está desimobilizando alguns patrimônios dela. E ela disse assim: pastor, eu estou preocupado com a África. Eu estou preocupada com a África, eu quero fazer alguma coisa no país tal da África. Eu quando era jovem queria ser missionária naquele país, mas eu não posso mais ser missionária, mas eu queria mandar missionários para lá. E eu queria que o Senhor me ajudasse, me orientasse. Eu vou fazer isso, mas me mostra quem são as pessoas, me coloque em contato com elas, porque eu sou responsável por isso. Você está entendendo? O mover do Espírito Santo de Deus, nós somos responsáveis. E quando a gente entende que é responsável, e a gente começa a orar, e começa a servir, então Deus começa a fazer coisas tremendas. À medida em que nós abraçamos com fé esse comissionamento, nós vamos ver mais ou menos os sinais de Deus em nossas vidas. Olha só o que Jesus falou para esses discípulos, lá no verso 20, ele disse assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Os sinais eram a confirmação da pregação. É por isso que em missão, o quê? Você não aprendeu ainda, né? Em missão, os sinais acontecem. Ninguém segura. Porque em missão os sinais acontecem. Nesse congresso eu ouvi uma outra palavra que tocou muito o meu coração, de uma igreja que trabalha muito com jovens. E uma adolescente, então, veio a se converter e ter uma experiência profunda com Jesus, mas ela era uma menina muito tímida. Eu não sei, né? O tímido é uma pessoa que tem dificuldade de falar para outros, né? Especialmente de abrir coisas que são profundas da alma. E ela começou a viver a sua vida cristã, e por causa da sua vida cristã, muitas pessoas que olhavam para ela, né, faziam brincadeiras, e ela, tímida, ainda tinha que sofrer a brincadeira dos outros. Mas ela tinha dentro de si o sentimento de que ela era responsável pela classe da escola dela. E ela disse: Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei como falar direito, eu não sei como começar uma conversa, eu não sei, mas eu sei orar. E então eu quero fazer uma prova contigo, Senhor, eu quero fazer uma batalha de oração. E eu vou escolher os 10 piores colegas da minha classe que eu tenho, aqueles que eu acho que nunca vão se converter, e esses vão ser a minha responsabilidade diante do Senhor. E eu vou fazer assim, Senhor, eu vou escolher o primeiro,
E vou começar a orar pela conversão dele. Vou começar a orar que o Senhor mande tua graça, que o poder do teu Espírito Santo o visite, que o Senhor o incomode de noite, que o Senhor o incomode de dia, que o Senhor mexa com o seu coração. E eu vou estar preparada para quando o Senhor começar a mexer na vida desse moço, eu falar de Jesus para ele. Depois que ele for ganho, eu vou para o segundo, para o terceiro, até chegar no 10º. Porque esses 10 são a minha responsabilidade. E ela começou a sua batalha de oração. Ela jejuava, ela orava, ela buscava a face do Senhor, ela colocava aquele moço diante do Senhor. Mas sabe aqueles caras intragáveis, né? Esse não acreditava em nada, não acreditava em Deus. É aquele que mais fazia brincadeiras com ela na escola. Mas em missão, o quê? Os sinais acontecem. Esse moço começou a ter pensamentos automáticos que falavam de Deus. E de repente ele falava, oh meu Deus, mas eu não acredito em Deus, por que eu estou falando em Deus? Né? E de repente ele sonhava com Jesus, mas eu não acredito em Jesus, estou sonhando com Jesus. Mas de repente ele falava uma palavra, mas não é possível. E um dia ele ficou tão incomodado com isso, mas tão incomodado que ele disse assim, ô Jesus, se o Senhor de fato existe e está me ouvindo, eu vou pedir um sinal para o Senhor. Agora adivinha o sinal que ele vai pedir. O cara é doido, né? Mas adivinha o sinal que ele vai pedir para Jesus. Pensa um pouquinho, o que você acha que ele pediu? Pensa, fala para quem está perto de você aí. O que você acha que ele pediu? É coisa de doido. Tinha que ser doido e adolescente para pedir isso, né? Ele falou assim, que eu comece a vomitar. O cara podia pedir, né, uma coisa melhor, né? Fala a verdade, o cara é doido, né? E ele falou isso, e adivinha o que aconteceu? Começou a vomitar. Mas Deus faz as coisas certinhas, né? Fala a verdade, Deus é tremendo, né? Ele não só começou a vomitar, como ele ficou de joelho na privada 24 horas vomitando sem parar. E quando estava lá, já que não aguentava mais, doía tudo, ele falou, tá bom, eu acredito que o senhor está ouvindo, por favor, para. E ele parou. E aí então ele foi procurar quem? Aquela menina. E disse, olha, está acontecendo algo estranho comigo, olha só o que aconteceu. E aí, como Bora, né, ela pegou aqueles versículos da palavra e começou a apresentar o plano da salvação. E aquele moço foi o primeiro da lista de 10 que se converteu. E aí ele se uniu àquela outra moça e começaram a orar pelo número 2 da lista. E o número 2 se converteu, e o número 3, e o número 4, e hoje os 10 servem na mesma igreja como servos do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Pode aplaudir, porque é para Jesus, né? Porque em missão os sinais acontecem. Quando nós entendemos que nós somos responsáveis e deixamos Deus usar a nossa vida, e entendemos que podemos ser instrumento da graça dele com todas as limitações que temos, o Senhor começa a confirmar a mensagem que estamos anunciando. E é por causa da confirmação de Deus, do poder do Espírito Santo, que as pessoas se convertem. Tolos somos nós quando imaginamos que é por causa da nossa sabedoria, da nossa capacidade, do nosso argumento, da nossa estratégia. Não, queridos. O Senhor está procurando um homem de paz, uma mulher de paz, que assuma uma responsabilidade de ser bênção, e que creia que Ele é poderoso, e que pode usar as pessoas simples dessa vida. E na medida em que eles creem, e começam a agir em nome de Jesus, e a servir em nome de Jesus, o Senhor vai fazendo a obra dEle, e vai confirmando essa mensagem, e vai anunciando e derramando graça. E nós estamos ali,
como instrumentos dele para fazer diferença nessa terra. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, enche o nosso coração e se propaga na vida das outras pessoas. Por isso, eu queria desafiar você durante essa campanha a orar por pessoas, a se responsabilizar por pessoas, a amar pessoas, a servir pessoas em nome de Jesus, a fazer da tua casa a casa da paz, a fazer da sua história a história de um homem e de uma mulher de paz, porque a obra é de Deus, nós somos só coadjuvantes dessa obra, e na medida em que nós fazemos assim, o Senhor revela graça na vida das pessoas. Nessa manhã eu queria deixar esse desafio com você. Hoje à noite eu quero continuar essa mensagem falando qual é a mensagem que pregamos. O Evangelho. O que é isso? O Evangelho. E depois eu quero falar sobre os sinais que Deus está derramando hoje para que essa mensagem possa ser propagada. Mas nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, esse memorial que ensina para a gente que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, e que prometeu aos seus discípulos que eles não ficariam órfãos, mas que Ele derramaria o seu Espírito Santo sobre eles. E é através do poder e da graça desse Espírito que a paz de Deus se manifesta, que os sinais de Deus se manifestam, que pessoas são tocadas pela graça. Por causa desse Espírito é que aquele jovem foi tocado, e pensava e sonhava, e não sabia por que estava sonhando, porque a oração tem poder. Por causa desse Espírito que se manifesta na vida de gente simples, é que coisas extraordinárias de Deus estão acontecendo hoje. E quando a gente participar desse memorial, comer do pão e do vinho, eu queria que você assumisse com o Senhor um pacto. Senhor, ao longo desses 40 dias, me faz um homem de paz, me faz uma mulher de paz, me faz responsável pela minha casa, pela minha família, me faz responsável pelas pessoas que trabalham comigo, me faz responsável. Eu estou morrendo de medo de fazer essa oração, porque Ele vai ouvir, Ele vai ouvir. Mas lembra, os sinais de Deus acompanham aqueles que se responsabilizam pelo serviço do Senhor. E serão os sinais de Deus que revelarão que essa mensagem é verdade. Não é porque você é bom, que você sabe convencer, não. É porque o Senhor vai lá na frente e trabalha. Tem gente que precisa de Jesus na sua casa? Começa uma campanha de oração para essa gente. Senhor, nos sonhos fala com ele ou com ela. Senhor, lá no trabalho, que os pensamentos venham e essa pessoa não consiga entender, porque tantas vezes o Senhor o visitou. Dá mais uma oportunidade, e outra, e eu vou estar aqui preparado, Pai, preparado para ser o homem de paz ou a mulher de paz que o Senhor colocou na vida dessa pessoa. Vamos orar por isso. E logo depois eu vou convidar os diáconos para virem à frente depois dessa oração, para a gente celebrar junto a ceia do Senhor, tá bom? Curva a sua fronte. Senhor Jesus, ouve a oração do teu povo. Há tantos queridos nossos que precisam da salvação. Há tantas pessoas que o Senhor colocou
na história da nossa vida que precisam da salvação. E o Senhor está procurando alguém que se responsabilize por elas. E nós estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, pode usar a nossa vida, pode usar a minha vida, pode usar a vida dos nossos irmãos que estão aqui. Nós queremos ser homens e mulheres de paz, que o Senhor pode usar, de tal maneira que a casa seja bendita, a empresa seja bendita, o prédio de apartamento seja bendito, a vizinhança seja bendita, ou quem sabe, Senhor, os países distantes sejam abençoados, porque o Senhor colocou sobre nós essa responsabilidade e nós aceitamos no poder do Teu nome. E eu quero te pedir, Senhor, confirma a mensagem que vamos anunciar, e que os Teus prodígios, sinais e milagres acompanhem os Teus discípulos nessa jornada. É aquilo que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.